Capítulo 19. As viagens de Abdu'l-Bahá na Europa e na América. O estabelecimento da fé de Bahá'u'lláh no hemisfério ocidental, a realização mais notável que para sempre há de ser associada com o ministério de Abdu'l-Bahá, assim como se tem observado nas páginas precedentes, pusera em movimento forças tão tremendas, produzindo resultados de tão grande alcance, que era justificável a participação ativa, pessoal, do próprio centro do convênio naquelas atividades históricas que seus discípulos ocidentais, através do poder impulsor dessa aliança, haviam valorosamente iniciado e estavam com vigor levando avante. A crise precipitada pela cegueira e perversidade dos violadores do convênio, a qual por vários anos havia tão tragicamente interferido com a execução do propósito de Abdu'l-Bahá, foi agora providencialmente resolvida. De súbito se retirara de seu caminho uma barreira insuperável, abriram-se seus grilhões, a ira vingadora de Deus removera as correntes de seu pescoço e as pôs no de Abdul-Hamid, seu adversário real e o instrumento de seu mais implacável inimigo. Além disso, os sagrados restos mortais do Bab, que suas mãos foram confiadas pelo seu falecido pai, haviam sido transladados com dificuldade imensa de seu esconderijo na longínqua Teherã até a Terra Santa e no seio do Monte Carmelo, por ele depositados com reverência e cerimônia. Nesta época, a saúde de Abdu'l-Bahá estava abalada. Ele sofria de vários males provocados pelas tensões e provações de uma vida trágica passada quase totalmente em exílio e encarceramento. Estava no limiar de seus 70 anos de idade. Assim que foi libertado, porém, de seu cativeiro, de 40 anos, e logo que puseram o corpo do Bab em um lugar de descanso, seguro e permanente, e sua mente estava livre das penosas ansiedades relacionadas com a execução dessa inestimável incumbência, ele, com sublime coragem, confiança e resolução, se levantou para consagrar as poucas forças que lhes restavam no anoitecer de sua vida, a um serviço de tão heróicas proporções que nenhum paralelo pode ser encontrado nos anais do primeiro século Bahá'í. Em verdade, seus 3 anos de viagem, primeiro ao Egito, depois à Europa e mais tarde à América, assinalam, se desejamos avaliar corretamente sua importância histórica, o início de uma nova fase sumamente significativa na história do século. Pela primeira vez desde o nascimento da fé, 66 anos antes, seu dirigente e supremo representante rompeu os grilhões que durante os ministérios tanto de Bahá'u'lláh como do Bab tão penosamente lhes restringira a liberdade. Se bem que medidas repressivas ainda continuassem a circunscrever as atividades da vasta maioria de seus adeptos na terra de seu nascimento, foi agora concedida a seu dirigente uma liberdade de ação que ele iria continuar a fruir sempre, com exceção de um breve intervalo durante a guerra de 1914 a 1918, até o fim de sua vida, e que jamais foi retirada das instituições da fé em seu centro mundial. Tão monumentosa mudança nos destinos da fé foi sinal para uma explosão de atividade da parte de Abdu'l-Bahá que encheu de admiração o espanto seus seguidores no Oriente e no Ocidente e veio a exercer sobre o curso da futura história da fé uma influência imperecível. Aquele que, em suas próprias palavras, entrara na prisão na mocidade e a deixara na velhice, que nunca em sua vida havia enfrentado um auditório público, nem sequer frequentado uma escola, ou se movido em círculos ocidentais, e que desconhecia costumes e idiomas ocidentais, levantou-se agora não somente a fim de proclamar de púlpito e plataforma, em algumas das mais importantes capitais da Europa e nas principais cidades do continente norte-americano, as distintivas verdades entesouradas da fé de seu pai, mas também a fim de demonstrar a origem divina dos profetas que lhe precederam e revelar a natureza do laço que os ligava a essa fé. Com a inflexível resolução de empreender essa árdua viagem,
Não levando em conta quanto eliminaria as forças, nem se importando do risco à sua vida, ele quietamente, sem qualquer aviso prévio, embarcou para o Egito numa tarde de setembro do ano de 1910, o ano depois daquele que testemunhou a queda do sultão Abdul Hamid e o sepultamento formal dos restos mortais do Bab no Monte Carmelo. Após uma estada de um mês aproximadamente em Port Said, ele de lá partiu com a intenção de seguir a Europa, mas viu que seu estado de saúde tornava necessário que ele desembarcasse de novo em Alexandria e adiasse sua viagem. Fixou residência então em Ramleh, um subúrbio de Alexandria, e mais tarde visitou Zaitun e Cairo, só no ano seguinte, em 11 de agosto, com um grupo de 4 embarcando no SS Corsica para Marsilha, onde, após uma breve parada em Thonon-les-Bains, seguiu para Londres, lá chegando em 4 de setembro de 1911. Depois de uma visita de aproximadamente um mês, foi a Paris, onde passou um período de 9 semanas, regressando ao Egito em dezembro de 1911. Mais uma vez estabeleceu residência em Ramleh, onde passou o inverno e então, em 25 de março de 1912, embarcou em sua segunda viagem para o Ocidente, pelo vapor Cedric, indo via Nápoles diretamente a Nova York, onde chegou em 11 de abril. Após um prolongado giro de 8 meses de duração, que o levou de costa a costa e no transcurso do qual ele visitou Washington, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Montclair, Boston, Worcester, Brooklyn, Fernwood, Milford, Philadelphia, West Englewood, Jersey City, Cambridge, Medford, Morristown, Dublin, Greenacre, Montreal, Malden, Buffalo, Kenosha, Minneapolis, St. Paul, Omaha, Lincoln, Denver, Glenwood, Springs, Salt Lake City, São Francisco, Oakland, Palo Alto, Berkeley, Pasadena, Los Angeles, Sacramento, Cincinnati e Baltimore. Embarcou no dia 5 de dezembro no SS Celtic de Nova York para Liverpool, donde seguiu de trem para Londres. Mais tarde visitou Oxford, Edinburgh e Bristol, daí regressando a Londres e então partindo em 21 de janeiro de 1913 para Paris. No dia 30 de março, ele viajou a Stuttgart e de lá seguiu em 9 de abril a Budapeste. 9 dias depois, visitou Viena, onde em 25 de abril regressou a Stuttgart e no 1º dia de maio seguiu para Paris. Lá ele permaneceu até 12 de junho, no dia seguinte embarcando de Marsilha pelo SS Himalaia com destino ao Egito. Chegou 4 dias depois em Port Said, fez breves visitas a Ismail e Abukir, Ismailier Abukir. Demorou-se por algum tempo em Ramleh e então regressou a Haifa, assim concluindo em 5 de dezembro de 1913 suas viagens históricas. Foi durante essas viagens históricas e diante de auditórios numerosos e representativos, consistindo algumas vezes de mais de 1000 pessoas, que Abdu'l-Bahá, pela primeira vez em seu ministério, expôs com brilhante simplicidade, mas de um modo persuasivo e pujante, os princípios básicos característicos da fé de seu pai, os quais, em conjunto com as leis e os preceitos revelados no Kitab Aqdas, constituem o leito de rocha da mais recente revelação de Deus à humanidade. A independente busca da verdade, não agrilhoada por superstição ou tradição, a unidade da inteira raça humana, sendo este o princípio mais focalizado, e a doutrina fundamental da fé, a unidade básica de todas as religiões, a condenação de toda forma de preconceito, quer de religião, raça, classe ou nacionalidade, a harmonia que deve existir entre a religião e a ciência, a igualdade do homem e da mulher, sendo eles as duas asas para as quais a ave do gênero humano poderá voar, a introdução da educação compulsória
a adoção de uma língua auxiliar universal, a abolição dos extremos de riqueza e da pobreza, a instituição de um tribunal mundial para arbitrar entre nações em caso de disputa, a exaltação do trabalho, se for executado em espírito de serviço, ao grau da adoração, e a glorificação da justiça como princípio dominante na sociedade humana e na religião como baluarte para a proteção de todos os povos e nações, e o estabelecimento de uma paz universal permanente como a meta suprema de toda a humanidade. Estes princípios sobressaem como os elementos essenciais daquela política divina por ele proclamada aos dirigentes de pensamento público, bem como às massas em geral durante essas viagens missionárias. A exposição dessas verdades vitalizadoras da fé de Bahá'u'lláh, que ele caracterizara como o espírito da época, ele suplementou com graves e reiteradas advertências de uma conflagração iminente, a qual, se os estadistas do mundo não conseguissem deixá-la, incendiaria todo o continente europeu. Predisse ainda mais, durante essas viagens, as mudanças radicais que haveriam nesse continente. Prognosticou a tendência à descentralização de poder político, a qual seria inevitavelmente iniciada. Se referiu aos distúrbios que sobreviriam à Turquia, previu a perseguição dos judeus no continente da Europa e afirmou categoricamente que o estandarte da unidade do gênero humano seria içado, o tabernáculo da paz universal se ergueria e o mundo se tornaria outro mundo. Nessas viagens, Abdu'l-Bahá mostrava uma vitalidade, uma coragem, uma singeleza de propósito e uma dedicação à tarefa da qual ele próprio se incumbira, que causaram espanto e admiração àqueles que tiveram o privilégio de observar de perto os seus atos diários. Indiferente às curiosidades ou coisas de interesse que usualmente atraem os viajantes e que os membros de seu séquito muitas vezes queriam que ele visitasse, não se preocupando nem com o seu conforto, nem com a saúde, gastando até a última gota de sua energia dia após dia, desde o alvorecer até altas horas da noite, recusando consistentemente qualquer donativo ou contribuição para as despesas de suas viagens, mostrando infalível solicitude pelos enfermos, pelos entristecidos e espezinhados, intransigente na defesa das raças e classes menos favorecidas, e aos pobres, mostrando uma generosidade tão copiosa como a chuva, ele, a encarnação de toda a virtude Bahá'í e personificação de todo o ideal Bahá'í, continuou por 3 anos repletos de atividade, a proclamar ao mundo submerso no materialismo e já anuviado pela sombra da guerra, as verdades saneadoras divinamente inspiradas que a revelação de seu Pai encerrava. Desdenhava dos ataques contra ele dirigidos por vigilantes e fanáticos expoentes da ortodoxia e do sectarismo. Admirável era sua franqueza ao demonstrar de palco e de púlpito a missão de Jesus Cristo aos judeus ou em igrejas e sinagogas a origem divina do Islã, ou aos materialistas, ateus ou agnósticos, a verdade da revelação divina e a necessidade da religião. Inequívoca era a sua glorificação de Bahá'u'lláh em todas as oportunidades e dentro dos santuários das diversas seitas. Sua recusa, em várias ocasiões, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, de pedir favores a pessoas de destaque ou de riqueza inexorável, e finalmente, mas não de menor importância, ele era incomparável na espontaneidade, na sinceridade e no fervor de sua simpatia e benevolência, mostradas a amigo e estranho igualmente, a crentes e descrentes, ricos e pobres, pessoas de alta posição ou humildes, com quem ele encontrava íntima e casualmente a bordo de navios ou enquanto andava pelas ruas, em parques ou praças públicas, em recepções ou banquetes, em favelas ou em mansões, nas reuniões de seus seguidores ou em círculos eruditos. Durante várias visitas ao Egito, ele teve mais de uma entrevista com o Khedive
Abbas Hilmi Pasha II foi apresentado ao Lord Kitchener. Teve oportunidade de conhecer o Mufti Sheikh Muhammad Baqir, bem como o Imam Khedive, Sheikh Muhammad Rashid, e de associar-se com diversos ulemás, pachás, notabilidades persas, membros do parlamento turco, editores dos principais jornais de Cairo e Alexandria, e com outras pessoas proeminentes e representantes de bem conhecidas instituições, tanto religiosas como seculares. Enquanto ele permanecia na Inglaterra, a casa à sua disposição em Cadogan Gardens tornou-se uma verdadeira meca para homens de todas as classes e condições, os quais ali se aglomeravam para visitar o prisioneiro de Aca, que havia escolhido a grande cidade deles como a primeira cena de suas atividades no Ocidente. Abre aspas. Oh, esses peregrinos, esses convidados, essas visitas. Fecha aspas. Assim testifica sua devotada anfitriã durante o tempo que ele passou em Londres. Entre aspas. Lembrando-nos daqueles dias, sentimos nossos ouvidos se encherem do som de seus passos, à medida que vinham de todos os países do mundo, todos os dias e o dia inteiro, uma torrente constante, uma interminável procissão. Sacerdotes e missionários, orientalistas e ocultistas, homens de negócio, como também místicos, anglicanos, católicos, dissidentes do anglicanismo, teosofistas e hindus, adeptos da ciência cristã e médicos, muçulmanos, budistas e zoroastrianos. Visitaram-no também políticos, soldados do Exército da Salvação e outros que trabalhavam pelo bem da humanidade, mulheres sufragistas, formalistas, escritores, poetas, curandeiros, modistas, grandes damas, artistas e artesãos, pobres desempregados e comerciantes prósperos, gente do mundo do drama e da música. Todos eles vieram e nenhuma era demasiado humilde, nem o demasiado grande para receber a compreensiva consideração deste santo mensageiro que sempre dava sua vida pelo bem alheio. O primeiro aparecimento de Abdu'l-Bahá em público, perante um auditório ocidental, realizou-se, fato significativo, num templo cristão, quando, em 10 de setembro de 1911, ele dirigiu a palavra a uma congregação numerosíssima do público do City Temple de Londres, apresentado pelo pastor reverendo R.J. Campbell. Ele, em linguagem simples e convincente e com voz vibrante, proclamou a unidade de Deus, afirmou que a religião é fundamentalmente una e anunciou a hora da união dos homens de todas as raças, religiões e classes que havia soado. Numa outra ocasião, a 17 de setembro, a pedido do venerável arquidiácono Wilberforce, dirigiu a palavra à congregação de St. John de Devine, em Westminster, depois do edifício divino da tarde, escolhendo como tema a grandeza transcendental da deidade, consoante o que foi afirmado e elucidado por Baha'u'lláh no Kitab-i-Khan. O arquidiácono escreveu um contemporâneo daquele acontecimento. Mandou colocar a cadeira do bispo para seu hóspede nos degraus do coro, e ficando de pé ao seu lado, leu ele próprio a tradução do discurso de Abdu'l-Bahá. A congregação ficou profundamente emocionada e, seguindo o exemplo do arquidiácono, ajoelhou-se para receber a bênção do servo de Deus, que permaneceu de braços abertos, sua voz maravilhosa, subindo e baixando no meio do silêncio, com a força da sua invocação. A convite do Lord Mayor de Londres, ele almoçou na Mansion House, dirigiu-se um discurso à Sociedade Teosófica em sua sede por solicitação expressa de seu presidente, bem como uma reunião do Centro de Pensamento Superior em Londres. Foi convidado por uma delegação da Sociedade Brahmo Samaj
para realizar uma conferência sobre os auspícios da mesma. Visitou a mesquita de Woking e proferiu lá um discurso sobre a unidade mundial, a convite da comunidade muçulmana da Grã-Bretanha, e foi recepcionado por príncipes persas, nobres, ex-ministros e membros da legação da Pérsia em Londres. Foi hóspede do Dr. T.K. Chain em Oxford e pronunciou um discurso perante um auditório considerável e profundamente interessado, de caráter eminentemente acadêmico, reunido no Manchester College daquela cidade, e presidido pelo Dr. Estlin Carpenter. Falou também no púlpito de uma igreja congregacional do East End, em Londres, em atenção ao pedido de seu pastor. Discursou em reuniões realizadas em Caxton Hall, em Westminster Hall, sendo que esta última sob a presidência do Sir Thomas Beckerley, e assistiu à representação do Eager Heart, drama sobre o mistério do Natal, em Church House, Westminster, o primeiro espetáculo dramático que assistira até então, e que, em sua representação gráfica da vida e dos sofrimentos de Jesus Cristo, arrancou-lhe lágrimas. No salão de Passmore Edward Settlement, em Tavistock Place, falou a um auditório aproximadamente de 460 pessoas, presidindo a sessão o professor Michael Sadler. Fez uma visita a diversas operárias daquele estabelecimento que estavam em férias em Vaners, Byfleet, cerca de 20 milhas distante de Londres, e realizou uma segunda visita até lá, encontrando, nessa ocasião, pessoas de todas as categorias que se haviam reunido especialmente para vê-lo, dentre as quais se distinguiam o clero de várias correntes religiosas, um diretor de uma escola pública para meninos, um membro do parlamento, um médico, um famoso escritor de assuntos políticos, o vice-reitor de uma universidade, vários jornalistas, um poeta famoso e um magistrado londrino. Ele será lembrado durante muito tempo. Escreveu um cronista a respeito de sua visita à Inglaterra, descrevendo aquela ocasião, quando ele ficava sentado junto a uma janela de frente, à luz do sol da tarde, com o braço em volta de um menino esfarrapado, mas feliz, que tinha vindo pedir a Abdu'l-Bahá uma pequena esmola para a mãe inválida e também para o seu cofrezinho, enquanto a seu redor se reuniam homens e mulheres a discorrer sobre educação, socialismo, o primeiro projeto-lei da reforma e sobre a relação dos submarinos e da telegrafia sem fio com a nova era em que a humanidade está enfrentando. Entre os que o procuraram durante os dias memoráveis que passou na Inglaterra e na Escócia, contava-se o reverendo arquidiácono Wilberforce, o reverendo Harry J. Campbell e o reverendo Rondna Williams, o reverendo Roland Colbert, Lord Leamington, Sir Richard e Lady Stepley, Sir Michael Sadler, o Jalaluddin, filho do sultão de Zilu, Sir Amir Ali, o ex-marajá de Jalawar, que lhe fez muitas visitas e deu um fino jantar a uma recepção condigna em sua honra, o marajá de Rajputana, o Rani de Sarawak, a princesa Kharadija, a baronesa Barnekow, Lady Wellmis e a irmã Lady Glincomer, Lady Agnew, Miss Constance Maud, professor Edward Greville Browning, professor Patrick Geddes, Mr. Albert Dawson, editor do Christian Commonwealth, Mr. David Graham Poe, Sra. Anne Besant, Sra. Pankhurst e o Mr. Stead, que manteve conversações longas e sérias com ele.
Assaz numerosos, escreveu sua anfitriã ao descrever a impressão causada daqueles a quem ele concedeu o privilégio de uma audiência particular. Assaz numerosos eram os pretendentes a uma experiência tão rara, cuja singularidade só poderia ser avaliada pelos que estiveram na presença do Mestre, e que podíamos adivinhar, em parte, ao ver a expressão de suas faces à medida que saíam, um olhar como que composto de reverência, maravilhamento e de uma alegria calma. Às vezes davam a impressão de relutarem em envolver ao mundo exterior, como se quisessem apegar-se a uma bem-aventurança, receando que a volta às suas terras terrenas, às suas coisas terrenas, os arrebatasse. Uma profunda impressão consignou a supradita cronista ao dar o balanço dos resultados produzidos por aquela memorável visita. Permaneceu na mente e nos corações de homens e mulheres de toda a espécie e condição. Foi muitíssimo apreciada a permanência de Abdu'l-Bahá em Londres, ao mesmo passo que lamentadíssima a sua partida. Deixou inúmeros amigos, seu amor ateara amor, seu coração abrira-se para o Ocidente, e o coração ocidental achegara-se a essa presença patriarcal do Oriente. Suas palavras continham algo que apelava não só aos ouvintes presentes, como os homens e mulheres em geral. Suas visitas a Paris, onde ocupou por algum tempo um apartamento na Avenue de Commons, foram notabilizadas por acolhida tão calorosa quanto a recepção que lhes concederam seus amigos e adeptos em Londres. Durante a visita a Paris, testemunhou Lady Bromfield, a devotada anfitriã inglesa, que o havia seguido até essa cidade. Do mesmo modo que em Londres, acontecimentos diários revestiram-se de atmosfera de sucessos espirituais, todas as manhãs, de acordo com seu costume, o mestre expunha os princípios contidos nos ensinamentos de Bahá'u'lláh aos que se lhe reuniam em torno, doutos e leigos, atentos e respeitosos. Eram de todas as nacionalidades e credos do Oriente e do Ocidente, incluindo entre eles teosofistas, agnósticos, materialistas, espiritualistas, adeptos da ciência cristã, reformadores sociais, hindus, sufis, muçulmanos, budistas, zoroastrianos e muitos outros. E mais adiante, as entrevistas sucediam-se, vinham de dignitários eclesiásticos de vários ramos da árvore cristã, alguns dos quais desejavam sinceramente achar novos aspectos da verdade, outros haviam que tapavam os ouvidos de medo de ouvir e compreender. Príncipes persas, nobres e ex-ministros, entre os quais se contavam o sultão de Zilu, o ministro persa, o embaixador da Turquia em Paris, Rashid Pasha, um ex-vali de Beirute, pachás e ex-ministros turcos, além do Visconde Arawaka, embaixador do Japão, junto à corte da Espanha, foram alguns dos privilegiados que chegaram à sua presença. Dirigiu a palavra a esperantistas e teosofistas, a estudantes de faculdade de teologia e grandes auditórios na Alliance Spiritualiste. Dirigiu-se a uma congregação missionária em sua própria sede, num quarteirão paupérrimo da cidade, a convite do pastor, enquanto que em numerosas reuniões dos adeptos, os que já estavam familiarizados com seus ensinamentos tiveram o privilégio de ouvir-lhes dos lábios exposições pormenorizadas e frequentes de certos aspectos da fé estabelecida pelo seu pai. Em Stuttgart, onde sua estada foi curta, mas inesquecível, e para onde viajou, apesar de adoentado, a fim de estabelecer contato pessoal com os membros da comunidade de seus entusiastas e muito amados amigos alemães, além de comparecer às reuniões dos devotados adeptos, distribuiu com liberdade suas bênçãos aos membros do grupo da juventude, reunidos em Esslingen, e discursou, a convite do professor Christale, presidente dos esperantistas da Europa, perante uma grande concentração de esperantistas em seu próprio clube.
Visitou também Bad Menheim em Württemberg, onde poucos anos depois, em 1915, foi erigido por um de seus discípulos gratos um monumento em memória de sua visita. A humildade, o amor e a devoção dos crentes alemães, escreveu uma testemunha ocular, regozijavam o coração de Abdu'l-Bahá, e eles receberam suas bênçãos e palavras de conforto em completa submissão. Muitos vieram de longe e de perto para ver o mestre. Havia um constante vai-vem de visitantes do Hotel Marquardt. Ali, Abdu'l-Bahá os recebeu com tanto amor e afabilidade que eles ficaram radiantes de alegria. Em Viena, onde permaneceu por alguns dias, Abdu'l-Bahá dirigiu-se a uma reunião de teosofistas daquela cidade, enquanto em Budapeste concedeu uma entrevista ao presidente da universidade. Encontrou-se em diversas ocasiões com o famoso orientalista professor Arminius Vambery, discursou na Sociedade Teosofista ou Teosófica, foi visitado pelo presidente dos turanianos e representantes das sociedades turcas, por oficiais do exército, por vários membros do parlamento e por uma delegação de jovens turcos chefiada pelo professor Julius Germanus, que lhe apresentou cordiais boas-vindas. Durante esse tempo, reza o testemunho escrito do Dr. Rustem Vambery, seu quarto de hotel, Duna Palota, tornou-se uma verdadeira meca para todos aqueles a quem o misticismo do Oriente e a sabedoria de seu mestre atraíram para seu círculo mágico. Entre seus visitantes contava-se o conde Albert Apony, o prelado Alexandre Jesuen e o professor Ignatius Gold, também orientalista mundialmente renomado, o professor Robert A. Neidler, famoso pintor de Budapeste e diretor da Sociedade Teosófica Húngara. Estava reservado, contudo, ao continente norte-americano o privilégio de presenciar a mais admirável manifestação da vitalidade ilimitada que Abdu'l-Bahá exibiu no decurso de suas viagens. O notável progresso realizado pela comunidade organizada dos adeptos dos Estados Unidos e Canadá, a extraordinária receptividade do público americano para sua mensagem, bem como sua consciência dos altos destinos futuros do povo daquele continente, compensaram plenamente o gasto de todo o tempo e de energias que devotou a essa fase importantíssima de suas viagens. Uma visita que acarretou uma viagem de mais de 5.000 milhas, que durou de abril a dezembro, que o levou de costa do Atlântico a do Pacífico, ida e volta, que originou preleções em tal número, de modo a encher em nada menos que 3 volumes, iria consistir ou constituir o ponto culminante dessas viagens, e foi plenamente justificada pelos ótimos resultados que iriam produzir. Ele bem sabia tais esforços da sua parte. Esta longa viagem, disse ele aos adeptos reunidos por ocasião de seu primeiro encontro em Nova York, provará quão grande é meu amor por vós. Houve muitos transtornos e vicissitudes, mas tudo isso desapareceu e foi esquecido ao pensar que ia encontrar-vos. O caráter dos atos que praticou demonstrou cabalmente a importância que ligava ele àquela visita. A colocação por suas próprias mãos da lápide comemorativa do Machiru Lascar na praia do lago do Michigan, nas cercanias de Chicago, na propriedade recém-adquirida e na presença de uma reunião representativa de Bahais do Oriente e do Ocidente, sua afirmativa dinâmica sobre os significados do convênio instituído por Bahá'u'lláh, em seguida a leitura da recém-traduzida Epístola do Ramo numa Assembleia Geral dos Adeptos em Nova York, designada daí por diante como a cidade do convênio, a cerimônia tocante em Inglewood, na Califórnia, marcando sua peregrinação especial ao túmulo de Thornton Chase, o primeiro
Bahá'í americano e, na verdade, o primeiro a abraçar a causa de Bahá'u'lláh no mundo ocidental. A festa simbólica que ele próprio ofereceu a uma grande concentração de seus discípulos reunidos ao ar livre, na moldura verde de um dia de junho, em West Englewood, New Jersey, as bênçãos que conferiu ao Open Forum em Greenacre, Maine, às margens do rio Piscataqua, onde muitos dos adeptos se haviam reunido e que iria evoluir de modo a tornar-se uma das primeiras escolas barrais de verão do hemisfério ocidental e ser reconhecida como uma das primeiras dotações estabelecidas no Ocidente americano. Sua preleção diante de um auditório de várias centenas de pessoas que compareceram à última sessão da recém-fundada União do Templo Bahá'í, realizada em Chicago, e finalmente sua ação exemplar levada a efeito ao unir pelos laços matrimoniais dois de seus adeptos de nacionalidades diversas, um de raça branca e outro de raça negra. Tudo isso deve ser levado em conta das notáveis realizações associadas com sua visita à comunidade dos crentes americanos, realizações essas destinadas a pavimentar a estrada para a ereção de uma casa de adoração central e fortificá-los para suportarem as provações que logo viriam e cimentar-lhes a unidade e a abençoar os começos daquela ordem administrativa que iria logo iniciar e defender. Não menos notáveis foram as atividades públicas de Abdu'l-Bahá por ocasião de sua associação às multidões com quem entrou em contato durante a excursão através do continente. Um relato completo das atividades diversas que ocuparam totalmente seus dias durante nada menos de 8 meses estaria além do âmbito desta resenha. Basta dizer que somente na cidade de Nova York falou em público em vários lugares e realizou visitas formais a muitos outros, somando ao todo 55. Sociedades pacifistas, congregações cristãs e judaicas, colégios e universidades, organizações de assistência social e de caridade, membros de cultos éticos, centros de novo pensamento, grupos metafísicos, clubes femininos, associações científicas, reuniões de esperantistas, teosofistas, mormons e agnósticos, instituições para o progresso dos homens de cor, representantes das comunidades sírias, armênias, gregas, chinesas e japonesas. Todos entraram em contato com sua presença dinâmica e tiveram o privilégio de ouvir de seus lábios a mensagem de seu pai. E nem tampouco tardou a imprensa, em seus comentários editoriais ou por meio da publicação de notícias sobre suas conferências, a apreciar a largueza de sua visão ou o caráter de seu chamado. Seu discurso nas conferências de paz em Lake Monroe, suas preleções em grandes reuniões efetuadas nas universidades de Columbia, Howard e New York, sua participação na 4ª Conferência Anual da Associação Nacional para o Progresso dos Homens de Cor, sua destemida assertiva da verdade das missões proféticas tanto de Jesus Cristo como de Maomé no Templo Emanuel, na Sinagoga Judaica de São Francisco, onde se achavam reunidas nada menos de 2.000 pessoas, seu luminoso discurso perante um auditório de 1.800 estudantes e 180 professores e catedráticos na Universidade de Leland, Stanford, sua memorável visita à missão Bowery, nas favelas de Nova York, a brilhante recepção dada em sua honra em Washington, na qual figuras proeminentes da vida social da capital lhe foram apresentadas, tudo isso se destaca como culminância da inesquecível missão que ele empreendeu ao serviço da causa de seu pai. Ministros do Estado, embaixadores, congressistas, distintos rabinos, membros de igrejas e outras pessoas de relevo chegaram à sua presença, entre as quais se destacavam personalidades como o Dr. D.S. Jordan, presidente da Universidade de Leland, Stanford,
o professor Jackson, da Universidade de Columbia, o professor Jack da Universidade de Oxford, o rabino Stephen Wise, de New York, o Dr. Martin A. Meyer, os rabinos Joseph L. Levi e Abraham Simon, Alexander Graham Bell, Rabindranath Tagore, Sua Excelência, Frank K. Lane, a senhora William Jennings Bryan, Andrew Carnegie, Sua Excelência Frank McVeigh, ministro da Fazenda dos Estados Unidos, Lee McClung, Mr. Roosevelt, o almirante Wainwright, o almirante Peary, os ministros da Inglaterra, da Holanda e da Suíça em Washington, Yusuf Dia Pasha, o embaixador da Turquia naquela cidade, Thomas Seaton, William Sulzer e o príncipe Muhammad Ali do Egito, irmão do Khedivah. Quando Abdu'l-Bahá visitou este país pela primeira vez, em 1912, escreveu um comentarista de suas viagens do Ocidente americano, encontrou um auditório numeroso e interessado que o esperava para cumprimentá-lo pessoalmente e receber de seus próprios lábios a mensagem espiritual e de amor. Transcendendo as palavras proferidas, havia algo de indescritível em sua personalidade que impressionava profundamente todos quanto vinham até sua presença. A cabeça em forma de zimbório, a barba patriarcal, os olhos que pareciam haver prescrutado para mais além do alcance do tempo e dos sentidos, a voz branda, mas claramente penetrante, a humildade transparente, o amor infalível. Porém, acima de tudo, o senso de poder aliado com o meiguice, que conferia a todo o seu ser uma rara majestade de exaltação espiritual, fator que, ao mesmo tempo, o destacava e o trazia para perto das almas mais humildes. Era tudo isso e muito mais, que nunca pôde ser definido, o que legou aos seus numerosos amigos recordações imperecíveis e inefavelmente preciosas. Uma narrativa, embora inadequada, das variadas e imensas atividades de Abdu'l-Bahá em sua excursão pela Europa e pela América, não pode deixar de mencionar alguns dos estranhos incidentes que frequentes vezes resultavam do contato pessoal com ele. A ousada determinação de certo jovem indômito que, receando não poder Abdu'l-Bahá visitar os estados do Oeste e impossibilitado de pagar a passagem de trem para New England, viajara durante todo o percurso de Minneapolis a Maine deitado nos varões de ferro entre as rodas de um trem. A transformação efetuada na vida do filho de um pastor rural na Inglaterra, que em sua miséria e pobreza resolvera, ao caminhar ao longo das margens do Tâmisa, por termo à sua existência, e que, à vista de uma fotografia de Abdu'l-Bahá colocada numa vitrina, quis saber sobre ele, correu à sua residência e ficou tão reanimado em suas palavras de conforto e de encorajamento que abandonou quaisquer pensamento de suicídio. A experiência extraordinária de uma senhora cuja filhinha, como resultado de um sonho que tivera, insistia em que Jesus Cristo estava no mundo e que, ao ver o retrato de Abdu'l-Bahá exposto na montra de uma loja, identificou-o imediatamente como sendo o Jesus Cristo de seu sonho, um ato que impeliu sua mãe, depois de ler que Abdu'l-Bahá estava em Paris, a tomar o primeiro navio para a Europa e apressar-se em chegar à sua presença. A decisão do editor de um jornal impresso no Japão de interromper em Constantinopla sua viagem a Tóquio e viajar para Londres, só pela alegria de passar uma tarde em sua presença. A cena tocante desenrolada ao receber Abdu'l-Bahá das mãos de um amigo persa, recém-vindo a Londres, procedente de Ishkabad, um lenço de algodão contendo um pedaço de pão negro ressequido e uma maçã murcha, oferenda de um trabalhador bahá'í pobre daquela cidade.
e abri-lo na presença dos hóspedes reunidos, não tocando em seu almoço, partindo em pedaços aquele pão, que comeu e distribuiu entre os presentes. Eis aí uns poucos dentre um sem número de incidentes que jorraram uma luz reveladora sobre alguns aspectos pessoais de suas viagens memoráveis. Nem poderiam jamais ser apagadas da memória certas cenas que giram em torno daquela figura majestosa e patriarcal que se locomovia através das cidades da Europa e da América. A notável entrevista em que Abdu'l-Bahá, com a mão afetuosamente colocada sobre a cabeça do arquidiácono Wilberforce, respondia às suas numerosas perguntas enquanto aquele distinto prelado estava sentado numa cadeira mais baixa ao seu lado. A cena ainda mais notável, na qual aquele mesmo arquidiácono, após haver-se ajoelhado com toda a congregação para receber sua bênção na igreja de St. John Devine, atravessou a nave em direção à sacristia, de mãos dadas com seu hóspede, enquanto um hino era entoado por todos os presentes de pé. A visão de Jalal-Din Dauli, prostrado a seus pés, desmanchando-se em desculpas e implorando-lhe o perdão por iniquidades passadas. A recepção entusiástica que lhe foi tributada na Universidade de Leland Stanford, quando, diante dos olhares de cerca de 2.000 professores e estudantes, ele discorreu sobre algumas das mais nobres e básicas verdades contidas em sua mensagem ao Ocidente. O espetáculo tocante na missão Bowery, quando 400 indigentes de Nova York desfilaram perante ele, cada qual recebendo uma moeda de prata de suas mãos abençoadas. A aclamação de uma mulher síria em Boston, que, abrindo caminho por entre a multidão que se ajuntara em torno dele, atirou-se-lhe aos seus pés, exclamando: "Confesso que em ti reconheci o Espírito de Deus e do próprio Jesus Cristo." O não menos férvido tributo de 2 admiradores árabes, quando ele ia deixar aquela cidade em direção a Dublin, N.H., que se lançaram a seus pés e, soluçando alto, asseveraram que ele era o próprio mensageiro de Deus à humanidade. A vasta congregação de 2.000 judeus reunidos numa sinagoga em São Francisco, escutando atentamente as suas palavras, em que demonstrava a validade dos direitos que se arrogaram tanto Jesus Cristo como Maomé. A reunião realizada uma noite em Montreal, na qual lhe caiu o turbante da cabeça de arrebatado que estava pelo tema que abordava. A multidão turbulenta do quarteirão pobre de Paris, que, acalmada por sua presença, lhe abriu alas, reverente e silenciosamente, quando voltava de uma palestra proferida perante a congregação de um estabelecimento de missões. O gesto característico de um médico zoroastriano que, chegando depressa e esbaforido, na manhã da partida de Abdu'l-Bahá de Londres para lhe dar as despedidas, untou com óleo aromático primeiramente sua cabeça e seu peito e depois, tocando as mãos de todos os presentes, colocou-lhe em volta do pescoço e dos ombros uma grinalda de botões de rosa e lírios. A multidão de visitantes que chegava logo depois da aurora, esperando pacientemente nos degraus da porta de sua casa em Cadogan Gardens, até que ela se abrisse para dar-lhe entrada. Sua figura majestosa, enquanto pisava com passos firmes o estrado, ou parava com as mãos levantadas para pronunciar a bênção, tanto na igreja como na sinagoga, e perante auditórios numerosos de ouvintes reverentes, as voluntárias demonstrações de respeito com que o acolhiam distintas senhoras da alta sociedade londrina, que se curvaram espontaneamente quando lhe eram apresentadas. A cena comovente que se desenrolou quando ele se abaixou diante do túmulo do seu discípulo bem-amado, Thornton Chase, no cemitério de Inglewood, e beijou a pedra sepulcral,
Exemplo esse que foi apressadamente seguido por todos os presentes. A distinta reunião de cristãos, judeus, muçulmanos, homens e mulheres, representando tanto o Oriente como o Ocidente, unidos na mesquita de Woking para ouvir seu discurso sobre a unidade mundial. Cenas como essas, mesmo no registro frio da página impressa, ainda guardam muito do caráter impressionante e da força original. Quem poderá prescrutar os pensamentos que inundaram o coração de Abdu'l-Bahá ao sentir-se a figura central de cenas tão memoráveis quais as dessas, as descritas? Quem poderá saber quais os pensamentos que lhe dominavam a mente ao sentar-se ao lado do prefeito de Londres para um almoço, ou quando era recebido com extraordinária reverência pelo próprio Khedive em seu palácio, ou quando escutava as aclamações de Allahu Akbar e hinos de ação de graças e de louvor que anunciavam sua aproximação aos numerosos e brilhantes grupos de adeptos entusiastas e de amigos organizados em tantas cidades do continente norte-americano, do continente americano. Quem poderá saber quais as recordações que se agitavam dentro dele quando se defrontou com as águas tonitruantes do Niágara, respirando o ar de liberdade de uma terra bem distante, ou contemplou, por ocasião de um breve e muito oportuno descanso, os campos verdes de Glenwood Springs, ou se locomovia com um séquito de crentes orientais pelos caminhos dos jardins do Trocadero em Paris, ou quando, ao anoitecer, passeava sozinho ao longo do majestoso Hudson em Riverside Drive, em Nova York, ou andava pelo terraço do Hotel du Parc em Tonolebans, tendo vista para o lago de Genebra, ou quando apreciava de Serpentine Bridge, em Londres, a corrente perolada das luzes por baixo das árvores, estendendo-se até onde o olhar podia abarcar, recordações dos sofrimentos, da pobreza, das calamidades que sempre ameaçavam seus primeiros anos, recordações de sua mãe, que vendeu seus botões de ouro para prover o sustento dele e dos irmãos, e que foi forçada, nos momentos mais atrozes, a colocar um punhado de farinha seca na palma de sua mão para mitigar-lhe a fome. Recordações da infância, quando era perseguido e ridicularizado por um bando de brutos nas ruas de Teherã, do quarto úmido e sombrio que anteriormente servira de necrotério, ocupado por ele, quando detido no quartel de Aca, e do encarceramento na masmorra daquela cidade. Recordações como essas, por certo, lhe povoaram a mente. Devem ter-lhe ocorrido também pensamentos relacionados com o cativeiro do Bab nos redutos montanhosos do Azerbaijão, quando à noite lhe era negada uma simples lâmpada, como também a lembrança de sua execução cruel e trágica, quando centenas de balas lhe crivaram o peito juvenil. Acima de tudo, devem seus pensamentos ter se centralizado em Bahá'u'lláh, a quem amava tão apaixonadamente, cujas provações presenciara e cujos sofrimentos compartilhava desde a meninice. O Siarchal de Teherã, infestado de bichos repugnantes, a bastonada que lhes infligiram em Amul, a humilde comida que enchia seu rashul quando vivia como um derviche nas montanhas do Kurdistão, os dias em Bagdá, quando não possuía uma muda de roupa sequer, e seus discípulos se alimentavam com um punhado de tâmaras, o encarceramento dentro dos muros de Aca, onde por 9 anos lhe foi negada até a vista da vegetação, e a humilhação pública a que foi submetido na sede do governo daquela cidade. Quadros como esses, pertencentes a um passado trágico, devem tê-lo frequentemente tornado presa de sentimentos que eram um misto de gratidão e de pesar, ao testemunhar as inúmeras demonstrações de respeito, de estima e as honrarias que lhe eram agora prodigalizadas e que eram também proporcionadas à fé que ele representava. Ó Bahá'u'lláh, que fizestes tu?
ouviu-se-lhe exclamar certa tarde, quando era conduzido rapidamente para atender ao terceiro compromisso daquele dia em Washington, segundo relatou o cronista de suas viagens: ó Bahá'u'lláh, que a minha vida seja sacrificada por ti. Ó Bahá'u'lláh, que minha alma seja oferecida por teu amor. Quão prenhes de provações e tribulações foram teus dias, quão rigorosos os sacrifícios por que passaste, quão sólidos os alicerces que lançaste finalmente, e quão glorioso o estandarte que levantaste. Certo dia, quando ele passeava, testificou o mesmo cronista, evocou os dias da beleza abençoada, referindo-se com tristeza à sua estada em Sulaymaniyeh, à sua solidão e às injustiças que lhe fizeram. Embora tivesse relembrado muitas vezes esse episódio, a emoção dominou-o tanto naquele dia que soluçou de maneira audível em seu pesar. Todos que o acompanhavam choraram com ele e ficaram imersos em tristeza quando ouviram o relato das provações funestas por que passou a beleza antiga, e testemunharam a meiguice de coração que seu filho demonstrou. Uma cena de extraordinária significação fora representada num drama secular. Escrevera-se um capítulo glorioso da história do primeiro século Bahá'í. Sementes de potencialidades nunca dantes sonhada foram semeadas pela mão do centro do convênio em pessoa, em alguns dos campos férteis do mundo ocidental. Nunca, durante todo o tempo abrangido pela história das religiões, surgira uma figura de tal envergadura que executasse uma obra de tal grandeza e tão imperecível valor. Desataram-se forças em consequência dessas jornadas momentosas que mesmo agora, após quase 35 anos, somos incapazes de medir ou compreender. Já uma rainha, inspirada pelos poderosos argumentos apresentados por Abdu'l-Bahá por ocasião de suas conferências em apoio da divindade Maomé, proclamou sua fé e testemunhou publicamente a origem divina do profeta do Islã. Já um presidente dos Estados Unidos, assimilando alguns dos princípios tão claramente enunciados por ele em seus discursos, incorporou-os num programa de paz que se destaca como a proposta mais ousada e mais nobre jamais feita para o bem-estar e a segurança da humanidade. E já aí, o mundo que tapou os ouvidos às suas advertências e recusou-se a atender os seus apelos, mergulhou-se em 2 guerras globais de severidade sem precedentes, de cujas repercussões ninguém pode, por ora, formar sequer uma vaga ideia do que seja. Is there any remover of difficulties? Say God. Is there any هل من مفرج غير الله غير الله of difficulties? Say God. Praise be God. قل
tyranny, remover of difficulty.